Porto Alegre convivem com problemas no abastecimento de água. Segundo os moradores, às vezes a água vem, mas a pressão é tão baixinha que não dá para nada. Quem acompanha essa situação está lá conversando com o pessoal, é a Vanessa Felipe. Diga, Xará, seja bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Boa tarde para ti, boa tarde para todos. Não é uma boa tarde há cerca de 80 dias, nem um bom dia, nem uma boa noite para esses moradores aqui da rua Francisco de Medeiros, no bairro Sarandi. E olha, aqui é uma pequena parte, porque eles me contavam que são cerca de 50 casas, 50 famílias atingidas. E eu vou repetir o número, porque eu, quando cheguei aqui, perguntei para eles, quase não acreditando, será que a pauta estava certa? Há quantos dias vocês estão sem água? E eles me disseram, olha, por baixo, uns 80 dias. Gente, 80 dias. São quase 3 meses. É muito, muito, muito tempo. E aí, como você disse, de vez em quando vem uma aguinha assim, bem fraquinha, mas que na verdade não serve para quase nada. Tem aqui, por exemplo, né, não dá tempo de conversar com todos, mas tem aqui, por exemplo, o Sandro. O Sandro mora nessa casa. Tá cansado, né, Sandro? Ah, muito cansado. E não adianta reclamar que eles não acham a solução. Eles vêm, arrumam um local, estoura outro ponto e assim vai indo. Não tem como a pessoa tomar banho. Como é que é a vida de você sem água há 80 dias? É complicado, é banho de caneca, retrocedemos no tempo. É banho de caneca quando tem dias que a água não sai na torneira, não sai embaixo. Aí nós temos o chuveiro em cima faz quase 4 meses que não vem água lá em cima. Meu vizinho tem chuveiro só em cima. Ele toma banho de caneca a semana inteira e os final de semana ele vai para casa dos parentes dele para poder tomar um banho de chuveiro. Tá certo, Sandro. Bom, gente, como eu disse, Vanessa, todos eles passam por essa situação e eu estou aqui com a Carolina, que chamou a nossa reportagem. Carolina, cheia de protocolo aqui nas mãos, cheia de documentos, cansada do DEMAI, né? A situação contigo é igual, né? Uma boa tarde. Boa tarde. Tá muito difícil, porque assim, é uma falta de respeito absurda, né? Como meu vizinho falou. A gente vem, recebe, conversa com eles e a gente só ouve que um empurra para o outro. O início começou com um problema de gestão pública. O DEMAB não comunicou para o DEMAI que as casas da Francisco de Medeiros seriam retiradas. Nem tem nada protocolado para a saída de casa da Francisco de Medeiros. Era para ter terminado a obra na Derbal, onde ainda está parada. Então, assim, em maio, e eu sempre brinco 80 dias, porque foi quando eu me dei ao direito de contar. Porque em maio, quando começaram as obras, a pressão baixou. Tudo bem, entendemos a situação. Você se refere às obras do DIC aqui do Sarandi, né? Isso, obras do DIC. Então, assim, meados de maio, começaram as retiradas das casas aqui da Francisco de Medeiros. E aqui pegou todo mundo. Então começou a novela de protocolo. Aí trocaram o hidrômetro da minha casa, vieram novamente, eu continuava sem água. Na casa da minha mãe, que é na frente, a pressão é muito baixa, a minha nos fundos. Raramente tem. Vamos até lá? Vamos, tá. A gente vai até lá porque a Carol disse, se vocês quiserem ligar aqui o chuveiro, a torneira, vocês vão ver, não tem água. E só relembrando, situando as obras do DIC, são aquelas obras necessárias que a prefeitura está fazendo depois da enchente de maio de 2024, quando o DIC literalmente rompeu, né? E o bairro aqui, Sarandi, foi um dos mais atingidos. A gente está entrando aqui na casa da Carolina, passando pela casa da mãe dela, onde também não tem água. Essa roupa lavada, pendurada que vocês estão vendo, foi lavada na casa da irmã da Carolina, né? E aí a Carolina vai entrando aqui, eu vou atrás, com licença. Pedir desculpas porque... Não te preocupa, não te preocupa. Aqui a gente tem a cozinha com louça, bastante louça, inclusive, olha ali a situação. A gente não tem né? como lavar, né? Muito complicado mesmo. E aqui a Carol falou pro nosso produtor Alander, falou para nós também. Eu deixo o pitch aqui passar, espera o cinegrafista chegar, Carol. E aí pode... Ó, torneira sem água.
E o Chu também. Deixa eu ir ali, passar ali para ela, não ficar microfone. Só um pouquinho, Carol, vai lá. A gente teve que tirar box para poder passar com bacias e baldes de água para tomar banho. Aqui é a instalação antiga, tá? Nesse canto aqui, porque o DEMAI disse que poderia ter um entupimento na minha rede de encanamento desde a enchente. Então aqui tá a antiga e aqui a rede nova. Tava até aberta. Não saiu uma gota, Vanessa. Não saiu uma gota de água. Então, se a gente entrar, é o famoso banho a seco que nós temos há mais de 80. Então, é feio. E aí, a mesma pergunta que eu fiz pro teu vizinho, como que você tem se virado, Carol? Aqui a gente vai alguns dias na casa de duas tias minhas, que uma mora na Santa Rosa e a outra ali na Arita Ragô. A minha mãe fica indo na casa delas, dormindo lá, para levar roupa para lavar, para trazer. A gente elege, a gente brinca, né? Tem o dia de lavar a louça, tem o dia de tu separar água para te fazer uma comida, tem o dia para tu tentar organizar a casa e os dias que não tem como fazer nada. Vamos voltar lá para fora, eu tô achando... Vanessa, você me ouve? Tô ouvindo, Vanessa. Ah, tá. Eu achei um silêncio muito grande, fiquei em dúvida. É que a gente está prestando atenção. Sinal, mas vamos voltando. Sim, sim. Mas a gente vai voltando lá para frente com o restante dos moradores. E é uma situação muito complicada, né, Vanessa? Porque, repito, são 80 dias, são quase 3 meses, né? Aqui, como eu disse, a Carol mora lá atrás, que mora a mãe da Carol também sem água, né? E a gente até tem uns vídeos aí que eles mandaram para nós e que devem estar rodando. Como você disse, de vez em quando, como eles disseram, de vez em quando vem um filetezinho. Só que tem um problema com esse filetezinho, né? Vem sujo. Sim, vem sujo. Tanto que muitas vezes a gente pega a água para tentar usar para descarga, mas é como se estivesse saindo café. A gente tem como uma máquina de café na nossa torneira, uma água podre, escura, suja, e raramente tem. É muito difícil isso. Qual é o sentimento? Sentimento de dor. Eu já tô no momento que eu já fiz várias piadas e às vezes eu chego no meu trabalho e eu digo assim, bah, tá difícil, o pessoal brinca. Eu disse, bah, ontem eu tive que eleger uma tia para ir tomar banho, eu tenho que sair com 2 adolescentes que estudam e trabalham. A minha mãe, volta e meia, tá fora, minha mãe tem atrofia nos braços, como é que a minha mãe vai levantar um balde de água para usar o banheiro? Então, assim, a gente não tem dignidade. Não é eu voltar à época da pedra. É não ter uma dignidade de entrar dentro de casa com satisfação e dizer assim, bah, hoje eu tenho trabalho, tem louça para lavar. Sim. Mas e se eu tivesse água, eu lavaria? A gente mora numa zona muito úmida. Então, assim, imagina o mofo que tá pegando nas nossas casas, a gente sem conseguir limpar, a quantidade de doença que a gente tá ficando pior, porque assim, agora não é só o cansaço de um dia de trabalho, é aquela coisa de eu vou voltar para casa e cadê o prazer de voltar para casa? Carol, muito obrigada por ter nos chamado. Mais uma vez o Pit mostra aqui os vizinhos também, né, que passam. A gente lamenta muito, tá, pessoal? E eu tenho uma nota aqui do Departamento Municipal de Água e Esgotos que diz o seguinte: o DEMAI informa que instalou na última quinta-feira, dia 20, um registro para isolar parte da rede onde ligações irregulares provocam vazamentos desde o início das demolições de residências para a execução das obras de proteção contra cheias, que foi a obra que a gente falou do DIC. A medida deveria permitir a normalização do abastecimento das casas que permanecem ocupadas na Rua Francisco de Medeiros, que é onde nós estamos. O equipamento, contudo, foi removido de forma regular por populares no sábado 22, ocasionando nova queda na pressão de água na região. O serviço será refeito nesta terça-feira, dia 25, amanhã. O DEMAI também atua no corte definitivo dos ramais de abastecimento regulares e irregulares que apresentaram rompimentos em razão de demolições realizadas no local.
As medidas buscam solucionar os vazamentos e, consequentemente, melhorar as condições de abastecimento das casas que permanecem na região. O acolhimento das famílias necessário para a construção do trecho 3 do dique da Sarandi segue em andamento. A área da estrutura de proteção contra cheias deverá ser integralmente desocupada de forma gradual para garantir a continuidade das obras e a segurança da cidade em caso de eventos climáticos extremos. Só uma pergunta, Carol. Essas informações aqui eram de conhecimento de vocês? Não, e esse rompimento que está sendo alegado, até porque essa nota só saiu hoje à tarde em função de todo o movimento que eu tive junto aos grupos. Só porque nós viemos. Exatamente. Então, assim, para te teres uma ideia, como é que uma obra que foi feita a partir do número 700 vai afetar a distribuição de água, se quando começaram, eles alegaram para nós que a nossa água vinha do início da rua para trás. O problema é que o DEMAI está empurrando e não está dando soluções. Aqui, os próprios funcionários do DEMAI disseram na porta da minha casa que tinha pelo menos 3 distribuições de água na mesma rua. E que a parte do meio estava mais afetada porque foi onde tiveram uma saída maior de moradores do que as outras. Então, assim, isso não acontece. A gente só precisa que seja resolvido. Eu cito um exemplo muito clássico. Houve um rompimento, derrubaram um poste de luz. No outro dia, o DEMAI obrigou que viesse a ser colocado esse poste. Por que o DEMAI não obriga o DEMAI? Antes disso era tudo normal? Vocês pagavam conta? Era tudo certinho, tudo bonitinho? Sim, tudo certinho. Eu tenho aqui minhas 2 últimas contas, que por sinal, a de agosto, R$108. Agora eu posso encher uma piscina de agosto? De agosto, porque a de setembro é 694. Eu estou pagando 54 metros cúbicos de água, que equivale literalmente a 1.800 litros de água diário. Vocês acham que uma pessoa que está sem água no chuveiro... Não, é um absurdo. Eu posso encher uma piscina por dia para tomar banho e eu não estou usufruindo disso? É uma piada o que eles fazem. E todo mundo sabe que relógio sem água circula vento. Sim. E nós estamos pagando por isso. Tá certo então, Carol. Vanessa, eu te confesso que eu achei a nota do DEMAI bastante técnica, tá? E até se você quiser comentar, porque eles dizem aqui, ó, que colocaram no dia 20 um registro para isolar parte da rede onde ligações irregulares provocam vazamentos desde o início das demolições de residências. A gente não está falando de ligações irregulares aqui até onde eu conversei com os moradores, né? E depois eles dizem que o equipamento, contudo, foi removido de forma irregular por populares. Eles também não sabem nada disso no sábado 22. Então a impressão que eu tenho é que os moradores estão falando de uma coisa e o DEMAI está falando de outra. E se a gente conseguir ajudar aí nesse meio de campo, seria bem interessante, né? Deixo contigo, Vanessa. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Eu já estou até com reforço aqui no estúdio, porque o Léo Sabala Júnior estava aqui aguardando para chamar as notícias de hoje do Rio Grande Record, mas ele está se coçando para comentar isso, né, Léo? Porque é um absoluto descaso, Vanessa. Como é que pode uma comunidade inteira ficar quase 3 meses sem abastecimento de água? Eu não sei se eu ouvi bem, uma conta deu mais de R$600. Para vir aquele filete de água com barro. Café, que nem ela disse, né? Café. Parece um café. Olha, é humilhante isso. As pessoas não podem estar passando por isso, Vanessa. É um absurdo, né? É revoltante demais. Como ela disse, né, Léo? Cadê o prazer de voltar para casa? Não existe, não existe. Depois de um dia exaustivo de trabalho. E olha só, se tem ligação irregular, aí já virou caso de polícia também. Então, é o caso, na minha avaliação, acompanhando aqui a reportagem da Vanessa Felipe, chamar a polícia, chamar a direção do DEMAI, a alta cúpula do DEMAI, isso não dá para ser resolvido ali de forma burocrática, porque a gente está falando de quase 3 meses. Ficar um dia sem água, Vanessa, é um transtorno gigante. Chega a ser humilhante, né, Léo? É humilhante. Olha, é humilhante e revoltante para a gente que está vindo de fora aqui. Eu vou querer o Léo todos os dias aqui para me ajudar a comentar, viu? Não, eu tô rindo de nervoso, porque eu tô revoltado com essa história, Vanessa. Desculpa assim, ter me exaltado. imagina. Mas é isso, adoramos as revoltas acontecem aqui no Cidade Alerta, porque a gente não tem papas na língua. Mas o que vamos ver daqui a pouquinho coladinho com Cidade, que tem o Rio Grande Record?